Olha só, vamos receber aqui o professor Nils Asp, que é professor titular da Universidade Federal lá do Pará, é oceanógrafo, mestre em geologia marinha, doutor em geologia costeira, é um especialista em dinâmica costeira e marinha. Ele avaliou aquele pedido da Petrobras lá para extrair petróleo na costa do Amapá e vai conversar com a gente agora. Cadê ele? Professor Nils, entra aí, por Tô gentileza. aqui. Boa noite. Boa Olá, boa noite, tudo noite, meu bem? cara. Tudo Boa ótimo. noite. Obrigado aqui por nos dar essa entrevista, conversar com a gente aqui no papo. Obrigado, eu que agradeço o convite e o interesse aí no assunto, e é uma satisfação Imagina. muito grande. Bom, é bom pegar um professor porque precisa ser uma aula para entender esse negócio mesmo, né? Porque parece simples, mas as narrativas são tão confusas, eu tenho a impressão que de Complexo, propósito, é complexo. né? Que precisa explicar. Eu estava até ouvindo essa tarde uma aula do senhor sobre esse assunto aí para ver se eu conseguia entender um pouquinho melhor. Primeira coisa que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte: algumas pessoas falam em Foz do Rio Amazonas, outras pessoas falam em, como é que é? Banda equatorial, qualquer coisa assim, Margem que é uma coisa, equatorial. margem equatorial, que é bem maior, né? Que é uma coisa que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. E, na verdade, a questão específica desse parecer do IBAMA é para perfuração de um poço específico lá no Oiapoque, quase, né? Explica para a gente essa geografia, para situar, talvez, quem está nos assistindo, para É, entender minimamente do que a gente está falando, de onde a gente está falando, né? Certo. Primeiro, eu queria fazer um alerta, né, que é perigoso pedir para um professor explicar, porque a conversa pode ir embora, não terminar mais, né? Mas eu vou tentar sintetizar, né? Primeiro, essa questão da margem equatorial, né, como se tem chamado. É uma terminação mais informal para chamar, se vocês pensarem, né, como é a costa brasileira, é como se Rio Grande do Norte fosse uma espécie de quina, né? Então, Uhum, tem a costa leste, a margem atlântica, e tem a margem equatorial, que é do Rio Grande do Norte até o Amapá, né? Então, na verdade, margem equatorial é um termo informal para pegar toda essa costa, né? Desde o Rio Grande do Norte até o Amapá, né? E aí, perfeito. quando fala Foz do Amazonas, aí muitas vezes tem a foz do rio em si, né? Quando o rio chega no mar, a foz do rio Amazonas. Mas tem uma definição mais geológica, que é a chamada bacia sedimentar marginal da Foz do Amazonas. Aí essa bacia é o que o pessoal da geologia do petróleo vai trabalhar, né? Então, essa perfuração que está em discussão agora na mídia é na bacia da Foz do Amazonas, como o senhor falou, é lá quase no Oiapoque, né? Mais ou menos a 175 quilômetros da costa do Oiapoque, no extremo Ô, Perfeito. norte. Quer Nils, dizer, ô, Nils, olha só, tem uma coisa que a gente ouvia muito desde o primeiro governo do Lula, quando havia embates ali com a Marina, que era assim, a Marina resistia a liberar e não deixava os empreendimentos serem feitos. Aí a gente falava assim, o problema não é se pode, é como pode. Nesse caso em questão aí, é como pode, há uma forma de permitir a extração, ou nesse caso, não pode, porque os riscos diante do que a gente tem ali não valeriam a pena é, a gente correr, o país correr, ainda mais com esse discurso de transição energética, de mudança climática, de preservar o meio ambiente. O como pode, vale ou no caso não vale? São dois níveis, na verdade, de discussão, né? Como a gente já comentou, é uma coisa complexa, mas assim, em tese, né, vale o como pode, porque o processo foi iniciado, os blocos foram ofertados pela ANP, né? Foram leiloados. Então, assim, em princípio, pode. A questão é como pode, né? E aí, daí é que vem o licenciamento ambiental, né? Então, nesse caso, dependendo da qualidade do estudo de impacto ambiental, seria possível, né? Seria uhum, possível a exploração do ponto de vista técnico. Até eu acho que o IBAMA chegou a comentar, alguém, né, do IBAMA, não sei se a própria Marina, a ministra do Meio Ambiente, comentou, né, que
o Agostinho, presidente do IBAMA, né, comentou que o IBAMA, a Petrobras pode fazer uma nova solicitação, ou seja, o caso não estaria encerrado, então tecnicamente é possível. Agora, se essa discussão for elevada a um outro nível, a um nível socioeconômico, político, de mudanças climáticas, né, aí a discussão é muito mais ampla, porque a gente ouve muito a discussão falar de um bloco, de um furo, né? Ah, é um teste para ver se tem petróleo, mas na verdade, a oferta permanente é de mais de 200 blocos nessa região, né? Que vai desde o Amapá o, pelo menos até o Piauí, a gente pode dizer assim. Uhum. Então, é, esse bloco ele é uma espécie de porta de entrada, porque essa chamada é uma nova fronteira exploratória, e uma vez que esse bloco fosse licenciado, né, poderia se abrir, então, O uma preço. série de licenciamentos em sequência Perfeito. pelo precedente, né, inclusive. Tá bom. Então, Deixa eu entender uma coisa, professor, que para mim não está claro até agora. Eles licitaram esses blocos lá faz 10 anos, né? sim, Várias companhias petroleiras estrangeiras, inclusive, compraram a Petrobras, comprou. Algumas desistiram no meio do caminho, como a Total francesa, a British Petroleum inglesa, porque acharam que não iam conseguir a licença ambiental para explorar. Minha pergunta é, como é que eles sabem que tem petróleo lá? São estudos sismológicos, é isso? Como é que faz isso? assim, eles não sabem, né? Eles não têm Uhum. certeza. Existe uma probabilidade. Isso é outra coisa também que é vendida essa questão como se fosse uma coisa líquida e certa que fosse encontrar óleo, né? Mesmo os exemplos que são dados na Guiana, Suriname, né? Vários poços deram seco, como chamam, né? Ou sem uma quantidade de óleo que fosse viável à exploração econômica. Então, assim, como foi falado, são estudos, pode se chamar sismológicos, usando sísmica, né? Vamos chamar assim como se fosse ondas, né? Ondas sísmicas, no Uhum. caso. E aí, como essa onda reflete, propaga, refrata e reflete de volta, a gente sabe como são as estruturas, né, de baixo no solo, vamos chamar assim, para simplificar, né? Então, é bem complexo porque depende da chamada rocha que vai gerar o petróleo, a rocha que vai armazenar o petróleo, a rocha que vai impedir o petróleo de se diluir com o tempo, né? E a idade que isso tudo acontece. Então, eles vêm estudando, né, na verdade, essa região há vários anos, né, muito antes. Quando o bloco foi ofertado, os blocos foram ofertados em 2013, se não me engano, essa rodada 11 Uhum. foi em 2013, Foi. eles já vinham fazendo estudos prévios de sísmica, né? Então, eles contam com uma alta probabilidade nessa região e por isso o embate é tão ferrenho, acredito Quer também. dizer, o que a Ô, gente sabe, a Nilson, única coisa que a gente sabe mesmo é que tem uma alta probabilidade, como o senhor acaba de dizer, que haja petróleo lá, mas ninguém sabe exatamente quanto de petróleo, nem o custo de extração desse petróleo. Para ajudar, você tem do lado, né, na mesma área geográfica, digamos assim, a 100 quilômetros de distância, poços na Guiana sendo explorados já comercialmente. A Guiana está vivendo um boom de petróleo, não sei quanto cresceu o PIB por causa disso, etc. Agora, efetivamente, a gente não tem certeza de nada. Não tem De certeza que, de nada. A taxa de sucesso média é em torno de 20%, eu acho, nesses ô, dados. Nilson, e por qual é a poço sua perfurado? opinião? É. Ô, Oi? Nilson, e qual é a sua opinião? Você acha que deveria ser concedida uma licença com critérios rígidos? Você tem uma avaliação de que esses estudos apresentados agora pela Petrobras, os dados, eles são frágeis, ou você acha que a gente não deveria abrir essa nova fronteira ali? Olha, no momento, né, eu acompanho e apoio o parecer do IBAMA, porque eu mesmo avaliei, tive acesso à documentação. Eu acho que eu passei quase um ano analisando aproximadamente 6.000 páginas de documento ligado ao licenciamento ambiental desse bloco especificamente, né? E os estudos que tem uma série de fragilidades realmente, como o IBAMA levantou, e,
embora esse processo role desde 2014, né, essas fragilidades não foram sanadas, no meu entendimento também. Então, assim, Dá um exemplo de tecnicamente, fragilidade para a gente entender do que você está falando, assim, que poderia ser melhor, mais bem feito e E o não foi. Renato Sá está perguntando se é petróleo ou pré-sal. não, pré-sal, na verdade, é uma analogia, né, que alguns colegas têm feito, né, em função, talvez, do volume de óleo que eles estimam que haja nessa região, né, e do quanto isso pode representar economicamente para o país. Mas Mas não está no não é pré-sal. pré-sal, não é pré-sal. O pré-sal é uma. Pré-sal é porque assim é o óleo que está embaixo do sal, vamos dizer assim. No subsolo tem uma camada de sal em algumas regiões, por exemplo, lá no Sudeste, né? Ou aí, no caso, né, de vocês, eu estou aqui na Amazônia, né? Então, no Sudeste, dependendo da bacia lá, né, de Campos, Santos, tem o pré-sal, que é uma camada de sal no subsolo, e embaixo desse sal, tem um petróleo de alta qualidade. Só que ele é muito profundo e difícil de explorar. O sal, ele funciona como se fosse um selante. Porque o petróleo ele não forma de uma hora para outra, né? Ele leva milhões de anos para formar. Só que enquanto ele está formando, se a rocha for porosa, ele vai se diluindo e não vai virar um petróleo de qualidade, né? Por exemplo. Então, o sal selou esse material e formou um óleo de qualidade por baixo dele. Mas isso é uma particularidade lá, aí, né, no caso das bacias Uhum. no Sudeste. Aqui na margem equatorial não é pré-sal, né? O pessoal faz essa analogia, mas não é pré-sal. E é muito profundo ou é uma profundidade, digamos assim, normal para que a Petrobras está acostumada a perfurar? Ele estaria dentro do que a Petrobras, a faixa de profundidade estimada aqui, seja de lâmina d'água, seja de solo, vamos chamar assim, de sedimento e rocha que eles vão ter que perfurar, estaria dentro do que a Petrobras já vem fazendo, né? Não Uhum. seria, isso não seria o maior grau de dificuldade. O maior grau de dificuldade talvez seja as condições hidrodinâmicas aqui na região, né? É uma região que tem as marés aqui, né? Na costa, pelo menos, podem chegar no Amapá, em alguns lugares, a 8, 9 metros de variação de maré, né? Então, Vamos explicar para as pessoas que moram na Ou seja, cidade. é mais inseguro fazer lá isso, as condições da região é mais podem inseguro. transformar. Eu estava assistindo uma aula dele, Kennedy. Teve um navio da Petrobras, um navio sonda que foi arrastado por uma maré. Um navio sonda, não é um barquinho, Navio não. É um sonda. navio. Não é isso? 8 metros significa o seguinte: que a maré sobe e baixa 8 metros. Isso, no espaço de 6 horas, 6 horas e meia, por exemplo. É uma violência inacreditável. Mas isso é na costa, claro que lá, né, Sim. na área de perfuração, não seria essa variação. Mas, de qualquer forma, os ventos, as correntes, as ondas e a maré junto, tudo junto, faz a dinâmica ser muito intensa. Então, o problema é esse: o risco de um navio sonda se soltar e haver um acidente é grande o risco. Tanto é que, desde a década de 60, 70, na verdade, 70 para cá, já houveram, principalmente na década de 70, quando ainda não existia licenciamento ambiental no Brasil, foram realizados já aqui na região da Foz do Amazonas 95 perfurações, né? E dessas 95 em águas mais rasas, não lá onde vai ser tá em discussão a perfuração, mas em água mais rasa já foram realizadas 95 perfurações e dessas 27 foram abandonadas por acidente mecânico, né? Ou seja, Uma em cada 3, quase. 28% foi abandonado por acidente. Então, quando a empresa diz que não, é uma operação segura, não há risco de acidentes, historicamente não é bem assim, né? Existe uma probabilidade de acidente, que é inerente da operação, e aqui é maior do que em outras bacias por conta dessa alta dinâmica, né? A força das correntes é muito grande. E que dano pode causar? Que a gente sabe, claro, tem um acidente na bacia de Campos, tem um problema na vida marinha. Ali, que impacto teria e por que seria necessário um cuidado extra? Dado a riqueza que você tem ali da fauna, da flora. Então, a costa aqui, né, pegando Amapá, Pará e Maranhão,
Mais de 80% dos manguezais do Brasil estão nessa faixa aqui, né? É uma área, são áreas gigantescas de manguezal, né? Tem só aqui nesse setor leste do Pará tem quase 8 mil quilômetros quadrados de manguezal, né? Então, assim, um medo é, por E o exemplo, manguezal é um berçário, não é isso? É não onde pensar para qualquer espécie marinha, de qualquer não, mas para muitas espécies de peixe, né? De crustáceos também. E é uma região de, por exemplo, aqui o manguezal, ele também é uma área de uma fonte de subsistência, inclusive, né? Porque nós temos aqui nesse litoral, eu não sei exatamente o número certo, mas se não me engano, só aqui em Pará, Maranhão, são 12 reservas extrativistas, né? Onde as comunidades que vivem nessas regiões, uma das principais fontes é a extração de caranguejo, por exemplo. A outra é a pesca, né? E tudo isso, no caso de um acidente com óleo, fica correndo risco, né? E um outro aspecto importante, né? Dá para destacar pelo menos mais dois, mas um é a pesca em si, né? Essa região aqui, por conta da quantidade de nutrientes que o Rio Amazonas joga no mar, né? Ela é uma região que tem uma produtividade assim muito maior que qualquer outra região do Brasil, né? Então ainda é a única região do Brasil que ainda costeira marinha que ainda tem uma pesca realmente expressiva, né? Tem mais de 2 milhões de pessoas que vivem dessa cadeia de pesca e extrativismo aqui na Costa Norte e essa pesca, né, é fonte de renda e de Agora, desenvolvimento, né, para muita gente aqui na região. deixa eu entender uma coisa. Se houver um acidente, mesmo que esteja a 170 quilômetros de distância da costa, o poço, né, que é como esse que eles querem perfurar, as correntes, a maré, os ventos levariam esse petróleo para mar aberto ou para a costa? O que era mais Então, provável? a, a maior intensidade das correntes, né, não é necessariamente nem em direção à costa, nem em direção ao mar, é ao largo. A maior probabilidade Paralelo desse óleo é paralela à costa, a maior probabilidade, né, no caso de acidente, é que esse óleo vá para margeando a Guiana, costa e vá para a Guiana e vá para as Antilhas, por exemplo, Trindade e Tobago, Caribe. Venezuela, Uhum. Caribe, né? Inclusive, isso foi, de certa forma, é até irônico, né? Mas foi um dos argumentos na época usado para a Total para dizer que não, mas se houver um derramamento, o óleo não vem para a costa do Brasil, vai só para o Caribe, Isso. como se fosse A gente só não ferra os houvesse outros. problema, então, né? Né? Nós é um problema nosso, né? Nesse caso. Mas, enfim, E, é, e me corrija se eu Predatório. estiver errado. A França, que são três países ali, né? Guiana, sim, Guiana Francesa e Suriname, né? é a E o Guiana único que não Francesa que faz explora. margem com o Amapá. Perfeito. Guiana Francesa, Guiana e Suriname. E a Ou Guiana Suriname. Francesa não explora o petróleo porque a França proibiu, não é isso? A França, no caso, desistiu, vamos dizer assim, por conta dos riscos ambientais, né? Um dos argumentos foi esse. A pressão dos acionistas lá na França, né? Porque, enfim, os europeus, em geral, têm uma preocupação ambiental maior, eu acho, né? Do que nós, latino-americanos, ainda. E essa foi uma das fontes de pressão grande da Total abandonar, né? O processo não insistir depois da negativa, né? Entendi. Quer dizer, E, se eu e entendi, aliás, professor. O Suriname que usam como exemplo, eu ouvi de pessoas, inclusive da área de pesca, que desembarcam pescado lá no Suriname, dizendo que lá basicamente não existe legislação ambiental, né? Então, assim, a exploração de petróleo lá acontece, mas com certeza lá não houve, né, o rigor ambiental que nós temos aqui, né? Quer dizer, se eu entendi, veja se eu entendi corretamente, por favor. Primeiro, esse poço específico que a Petrobras pediu autorização para perfurar, para confirmar se há petróleo e petróleo comercialmente viável a 175 quilômetros da costa, quase lá no Oiapoque, se tivesse um acidente com esse poço, o petróleo talvez fosse parar nos países vizinhos na Guiana. Agora, se esse poço se provar viável comercialmente e abrir o precedente legal para se explorar petróleo
em outras áreas mais, digamos, a leste, né, mais perto do Nordeste, aí, se houvesse um acidente, ia parar na costa brasileira, certo? Certo, com certeza. Então, é, existe essa discussão porque se perguntam, né, ou me perguntam e perguntam a colegas muitas vezes por que desse bloco especificamente, dessa discussão, né? E eu acho, né, que o investimento pesado nesse bloco foi porque ele é o mais a oeste, né, ele está no limite oeste do Brasil praticamente, então, pelo padrão geral das correntes, que tem a ver com os ventos alísios, que são de leste, né? Então, é o local, em caso de acidente, que tem menor risco do óleo vir para a costa brasileira. Só que a leste desse bloco existem centenas, né, podemos dizer assim, de outros blocos que estão em discussão. Então, o argumento que vale para esse bloco, a menor probabilidade, porque a modelagem no caso da BP, que a Petrobras usa ainda, né, porque essa é uma modelagem que já vinha sendo feita pela BP, não foi bem a Petrobras que fez, e sim a BP, eles só requentaram essa modelagem. A BP Na é modelagem British. deles, oi? A BP é a British Petroleum, é isso? British A Petroleum, né? britânica. Tá. Britânica, isso mesmo. Então, é, na modelagem deles, o óleo não chega na costa, mas a modelagem deles tem uma série de restrições que, se ela fosse melhor executada, provavelmente ela mostraria alguma probabilidade de óleo chegar à costa, tanto que a modelagem que a Total havia feito mostrou isso, o óleo com a probabilidade de até 20%, talvez 17%, alguma coisa assim, chegar na costa do Amapá. Então, o negócio é que é conveniente que a modelagem não mostre óleo chegando à costa brasileira, porque se eu não mostrar óleo chegando à costa brasileira, eu não preciso ter um plano de ação para lidar com acidentes em manguezais, em praias. Então, a modelagem ela foi um pouco direcionada, vamos dizer assim, para não mostrar o óleo chegando à costa. Por exemplo, no modelo utilizado, ele não simula as ondas na superfície se propagando. Ele só simula as correntes. Ou seja, do Então, jeito que está hoje, professor, é correta a decisão de negar a licença. sim, Isso esse é o aí, isso não entendimento tem meu. dúvida. Eu não tenho dúvida nesse caso aí de que do jeito que o estudo de impacto ambiental está no momento, que a decisão do IBAMA foi acertada, né? E é Isso algo que a do ponto de Petrobras vista possa, técnico. e há algo que a Petrobras possa fazer para melhorar esse estudo e deixá-lo mais convincente até a ponto de eventualmente o IBAMA mudar de ideia, ou é improvável que isso aconteça? Bom, aí vai entrar uma coisa que é certa é que recurso não seria o problema, né? Isso tem algum custo para nós pesquisadores de universidades brasileiras é um custo absurdo, né? Alguns milhões de reais, mas para a Petrobras não é um valor expressivo, né? Mas talvez o tempo que demoraria para fazer, por exemplo, uma nova modelagem, fazer medições com instrumentos oceanográficos para validar essa modelagem, isso tudo poderia, né, demorar talvez na ordem de 2 anos, por exemplo, né? Uhum. E o timing, né, nessa questão da política do óleo e gás, né, ele é muito crítico, né, por conta justamente dessa discussão de transição energética e tal. Então, a pressão é muito por causa desse senso de urgência, né, porque é como se fosse assim, nós ou é agora ou nunca, ou nós exploramos petróleo agora na região, ou daqui X anos não vai mais fazer sentido, né? Perfeito. E eu aprendi muito, Kennedy. Não sei você, mas Sim, a aula foi uma aula, a não, aula não ótima. demorou nem meia hora, mas me deu me ajudou a clarear muito a visão sobre o problema. Agora, e efetivamente esses cálculos que se fazem de que poderia dobrar a produção brasileira de petróleo, isso daí é chute ou tem alguma base científica?
Eu diria que, assim, alguma base tem, mas é uma estimativa muito grosseira, né? É mais ou menos assumindo, assim, que todo o indício sísmico, vamos dizer assim, que eles viram nos dados, que pode ser óleo, considerando que é óleo, né? Que é Uhum, petróleo. Então, mas voltando, como a taxa geralmente de sucesso é em torno de 20%, seria mais razoável acreditar que, então, 20% do que parece ser petróleo seja de fato petróleo, né? Então, essa estimativa ela poderia ser cortada para um quinto dela, eventualmente, né? Então, entendi. uma estimativa mais conservativa seria um quinto do que tem sido, talvez, né, alardeado, né, discutido, apresentado. E no fim é uma conta de risco, né? Ou seja, quanto você É. pode ganhar versus quanto você pode Qual é perder. o risco ambiental, o impacto que isso possa ter, né, para o Brasil, né, para a economia brasileira, inclusive, né? Sim, não é porque a gente é bonzinho, é só porque tem 2 milhões de pessoas que vivem da pesca e A tem, pesca, por exemplo, por exemplo, e milhões de outros organismos não humanos que dependem da qualidade da água nessa região, né? Quer exatamente. dizer, agora, infelizmente a gente está chegando no final aqui. Tem que Eu correr. posso fazer mais uma pergunta, Kennedy? Temos que ir para a síntese. Pode, não. Temos que pedir o assunto do mercado e mais um. O assunto é muito importante. Bora lá. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: se houver uma decisão política para rever esse parecer, né, do técnico que levou a decisão do IBAMA, porque, como você falou, é uma questão de pressa, né? Não é, virou ou já ou nunca, né? É, que seria necessário fazer? Quer dizer, autorizaria a Petrobras a fazer a perfuração desse poço de prospecção? Aí teria que avaliar se ele deu certo, se ele não deu certo. E qual que é o processo e o tempo dali para frente? Em quanto tempo isso se tornaria, por exemplo, um campo produtivo de petróleo, partindo do pressuposto que o parecer seja revisto amanhã? As estimativas, né? Eu não sou especialista no caso da extração em Sim. si, mas as estimativas são da ordem de 7 anos, minimamente, né? Podendo chegar a 10 anos, né? Então, ainda que a licença saísse hoje por um canetaço, vamos dizer assim, né? Ainda que a licença saísse amanhã, antes de 2030, esse poço, né, não entraria em produção, e seria mais conservativo acreditar que 2035, por aí, né, entrasse realmente em produção. Quando a pressão para se fazer uma transição energética dos combustíveis fósseis para combustíveis outros será muito maior do que é hoje. Isso. Exato. Mas alguns defensores dizem, né, que até 2050 o petróleo ainda vai ser, né, bastante relevante, talvez a maior fonte ainda de energia, né? Mas, enfim, eu acho que essa discussão é mais, no meu caso, a discussão é mais técnica e científica na aprovação ou não do parecer e das razões que levaram a esse indeferimento da licença, né? O planeta Perfeito. está lascado mesmo. Até 2050 estamos lascados. Bom, Eita, vamos chegamos para a aqui ao síntese, final. Vamos então? para a síntese. Vamos para a síntese. Vamos lá, professor, olha só. A síntese, a pergunta é: quanto pode custar explorar petróleo perto da foz do Amazonas? Do Pelo Amazonas? que o senhor já falou, pode custar o emprego, a subsistência para 2 milhões de pessoas que vivem da pesca, sem contar toda a fauna e flora. É. Isso tem sido ignorado, né? Porque a Amazônia não é só um bioma, tem pessoas vivendo aqui. Existem milhões de pessoas vivendo aqui, inclusive na zona costeira, né? Então, e existem outras fontes econômicas, né? Então, eu acho que eu não sou tão bom quanto os senhores para sintetizar as coisas, né? Mas a síntese da minha parte poderia ser nesse sentido, que os riscos, né, que estão envolvidos, seja para o meio ambiente em si, mas também para as pessoas da Amazônia,
são muito grandes para que contar com essa possibilidade de ganho em função do óleo. Não é esse modelo de desenvolvimento para a Amazônia, né? O que pode ter vale para uma região não quer dizer que seja a salvação para cá. Riscos para moradores e ambiente da Amazônia é grande demais para autorizar esse poço, né? Essa seria a minha Boa, muito bom. boa, Nilson. Obrigado aí pela aula, pela participação. Tá bom? Valeu Obrigado mesmo. pela oportunidade. Não, prazer Imagina. é nosso ter recebido. Prazer é nosso. Esclareceu bastante coisa. Boa noite para você. Muito obrigado, meu cara. Boa noite. Estou às ordens. Obrigado.